noite, boa noite. Segunda live do dia. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje eu vou conversar com a nutricionista Valéria Jacob. Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar é se eu pronunciei o nome dela certo, né? Ela já está aqui na área, deixa eu convidar ela para cá. Vamos lá, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Muito boa noite. Doutora Valéria. Tudo bom, Henrique? Tudo bom? Vamos lá. Primeiro, eu estou pronunciando seu nome certo? É Jacob mesmo, É não é Jacob mesmo? Jacob. É, Pensei que era tá Jacob. vendo? Jacob fica Não, mais chique. fica mais chique, né? Mas o sobrenome é do meu marido, na verdade, Hum, né? Meu sobrenome é mais complicado ainda, é Koprovski. Koprovski. Qual é a origem dele, Valéria? Polonês. Polonês. Ah, legal, É, legal. Quem era polonês? Seus pais, seus avós? era meu bisavô, que era Bisavô. polonês. Ah, deve ter imigrado na época da Segunda Guerra? Não, antes disso, bem Antes antes disso? disso, Ah, legal, antes. legal. Você mora onde, Valéria? Moro em São São Paulo, Paulo? né? Legal. Muito bom, Você é muito em bom. Fortaleza, né? Eu estou em Fortaleza. Eu moro onde vocês gostam de passar férias. Então, delícia, né? Quentinho. Aqui, hoje está quente. Assim, na realidade aqui não faz frio, né? Aqui o frio que faz é 26 graus, 24, aí a gente... 24 graus, aí você já viu o pessoal andando de jaqueta na rua. Com certeza. Como é que tá o clima por aí? Tá tranquilo? Aqui tá um pouco mais frio, né? Ah, Agora tá deu uma esfriando, né? esfriada. E Uma vai, frente fria vai mais aí. frio até quando? Ah, agora, eu acho que essa semana já começa a dar uma esquentadinha. Acho que não. Sempre pô, frente fria, né? Aqui Uhum, não é tão frio assim também, não. entendi, entendi. Minha querida, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, pra Obrigada gente a bater um papo, você. tá? Obrigada a E, você. e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse um pouquinho da sua formação profissional, falasse dessa curiosidade, eu não sabia. Foi lendo a sua biografia que eu fui ver que você era bancária e É, virou nutricionista. Conta aí um pouquinho essa transição, como foi? então, bom, eu antes de virar nutricionista, eu passei por uma outra transição, né? Foi assim, eu sou formada em administração e ciências sociais, trabalhei no Banco do Brasil, fui concursada, trabalhei no banco por um tempo, e aí quando nasceu meu primeiro filho, eu acabei desistindo de trabalhar no banco e resolvi Hum, ficar mais em casa cuidando dos meus filhos e trabalhei como tradutora, né? Uma forma de ter um trabalho um pouco mais flexível, vamos dizer assim, né? E na época Você traduzia em inglês? traduzia para inglês e principalmente artigos científicos para serem publicados em revistas internacionais. Ah, tá. Que legal, que legal. Numa É, época que não existia Google Translate, né? exatamente. Não, e também a exigência é bem difícil, né, para ser aprovado, para ser publicado e tudo. Então, eu trabalhei mais de 10 anos só com tradução de artigos científicos, né? E aí, quando eu comecei eu tinha enxaqueca, eu comecei a ter enxaqueca com 18 anos, mas foram se agravando. Na gravidez do meu primeiro filho, eu tive bastante problema com enxaqueca e cheguei a ter que tomar Valium para tentar segurar Foi um pouco mesmo? mais. Com 4 meses de gestação, eu tive contração de tanta enxaqueca que eu tinha. Nossa. É, Foi bem difícil, foi um período bem difícil e aos poucos melhorou um pouco, depois foi agravando de novo. Eu passei 30 anos com dor, né, sofrendo com enxaqueca e só piorando. No final já estava assim,
dores todos os dias, ia dormir, acordava com dor, e aquilo muito difícil, porque nenhum remédio preventivo funcionava para mim. Você chegou a usar que medicamentos preventivos, Valéria? Tentei usar topiramato, tentei usar outras coisas, mas algumas coisas eu não conseguia tomar também, até porque minha pressão sempre foi muito baixa. Então, para eu A tomar propanolol, por exemplo, não dava para usar. por exemplo, não dava para usar. E dos remédios preventivos, na época, eu tentei quase tudo, né? Mas nenhum, ou eu não tinha condição de usar, ou então não fazia efeito para mim. Entendi. E então, tipo, uma enxaqueca refratária, né? O que eu tinha. E aí, cada vez mais, eu fui me afundando nos analgésicos e anti-inflamatórios, que era a minha O que é terrível, única né? saída, né? Que, assim, que eu conhecesse, que eu conseguisse entender, era de analgésicos e anti-inflamatórios. Passei a ser... Foi então que eu redescobri o Dr. Alexandre Feldman, que foi meu médico na gestação do meu primeiro filho. Então, foi ele que me passou o Valium na época. Ele nem trabalhava com essa abordagem um pouco mais integrativa aí de usar alimentação, estilo de vida e tudo. E então, quando eu passei com ele pela segunda vez, a gente começou então com uma dieta, né, Weston Price e tudo, e eu tive uma boa resposta. Já comecei a ter uma boa resposta. Na época da enxaqueca, você tinha uma dieta padrão. Padrão, mas era mais, eu sempre fui mais plant-based, vamos dizer assim. Certo. Nunca cheguei a ser vegetariana, nem vegana, mas quase, eu diria que quase isso. E eu sempre fui preocupada com a alimentação, uma coisa que sempre, sabe, aquela pessoa que está sempre prestando atenção nas coisas que fala, é bom isso, é bom aquilo. Então, eu sempre fui de testar um monte de coisas, sempre fui sempre tive problema com o intestino também, então eu sempre me preocupava com ter um bom funcionamento intestinal, comer bastante fibra, né? Todas essas coisas. E aí, quando eu comecei com o Weston Price, com a dieta do Weston Price, eu tive uma boa melhora, mas depois eu acabei voltando a me viciar nos analgésicos e anti-inflamatórios, justamente porque tem esse efeito rebote, né? Então, eu não deixei de tomar os analgésicos, eu fui voltando e a minha alimentação ficou parada ali também no Weston Price. Eu não fui além disso, de tentar melhorar minha alimentação, né? Mas eu continuei seguindo firmemente ali no Weston Price, nessa dieta mais comida de verdade, né? Que é o que a gente fala hoje em dia, né? Mas ainda com viés mais vegetariano ou já estava começando a ingerir mais carnes e tal? Eu até ingeria um pouco mais, mas a quantidade era pouca ainda. E quando eu fui, foi então que eu comecei a ter de novo dores todos os dias, já não conseguia, já o doutor Alexandre também já não tinha mais resposta para mim, e eu comecei a investigar o que poderia ser, né? O que eu pudesse fazer. Já não sabia mais, já estava até indo em Pai de Santo, se bobeasse, fazendo qualquer negócio para melhorar a minha enxaqueca. E aí que eu comecei a fazer uma dieta low carb para, sei lá, para tentar emagrecer algum pouquinho, que fosse. Você E estava com excesso de percebi... peso na época, Valéria? Não, era aqueles 2 quilinhos que toda mulher quer perder, né? Entendi. Mas nada assim, nada de excesso. Meu peso sempre foi basicamente o mesmo, nunca teve muita alteração. E aí, quando foi mais ou menos quando eu comecei a fazer a low carb, eu percebi
uma diminuição na inflamação, principalmente na quantidade de celulite. E foi aí que me acendeu, né, uma luzinha. Pensei assim, bom, se melhorou a celulite, pode melhorar outras inflamações no organismo, né? Certo. Então, aí eu fui no Dr. Google e perguntei, dieta low carb, né? E enxaqueca. E foi então que eu cheguei no livro que eu acho que mudou minha vida, que foi My Migraine Miracle, que é do Dr. Josh Turknett, que ele propõe, nesse primeiro livro, ele já escreveu outro livro que é The Keto for Migraines, eu acho que é o segundo livro dele, mas nesse primeiro livro ele separava as graduações em termos de dor, né? Quantidade de dor que você pode ter e o tipo de dieta, todos com abordagem baixo carboidrato, mas para uma dieta, para quem tinha dor acima de 10 dias, né? Ele propunha uma dieta cetogênica. E foi aí que eu entrei numa dieta cetogênica. A partir daí eu comecei a melhorei bem. As pessoas começaram a querer saber o que eu tinha feito e eu fui tentar ajudar quem queria ser ajudado, né? Uhum. E fui fazer o curso de coach de saúde, do Primal Health Coach, do Mark Sisson. Então, eu sou formada, né, pelo instituto dele, lá do Mark Sisson. E na época nem tinha curso de coach de saúde aqui no Brasil, então era a única possibilidade também. Isso é que ano, mais ou menos, Valéria? 2016, isso. 2016. 2016. E aí que eu comecei a trabalhar como coach de saúde, né, principalmente voltado para enxaqueca. E depois, um pouco depois, eu resolvi fazer nutrição, fiz nutrição, me formei, já fiz pós-graduação em nutrição e tudo, então já foi assim que a nutrição entrou na minha vida, mas foi uma coisa meio que empurrada, né, Foi movida pela enxaqueca. movida pela E me enxaqueca. me fala como é que foi, assim, pelo que eu estou percebendo, a dieta cetogênica para você mudou drasticamente essa questão da enxaqueca, das crises. Como é que ficou isso? Eu melhorei muito da enxaqueca, muito, mas meu intestino continuava bem difícil. Então, assim, eu ainda me apoiava muito em plantas, né? E Certo. pouco em proteína animal, mesmo fazendo uma dieta cetogênica e mesmo melhorando da enxaqueca, meu intestino ainda estava muito ruim, né? Então, fui vendo o que poderia ser, o que poderia melhorar, até que então, em 2017, né, eu vi o Shawn Baker falando no Joe Rogan sobre a dieta carnívora. E foi então que 2018, em agosto de 2018, eu comecei a fazer uma dieta carnívora. E só assim que meu intestino realmente começou a melhorar. Entendi. E aí, assim, hoje, como é que é a tua alimentação? Minha É alimentação 100% hoje em dia... carnívora, não? Não, hoje em dia eu sou animal-based, né? Então, de plant-based passei para animal-based. E não sou totalmente carnívora mais, eu ainda como, mas é uma quantidade bem pequena, assim. Eu diria que eu como um pouco mais de frutas e às vezes me dá uma vontade de comer uma salada, mas é bem difícil. Entendi. Cada vez E aí mais as raro. enxaquecas zeraram? Você ainda tem crises? Não tenho mais Que crises, minhas coisa enxaquecas. maravilhosa. É, Nossa, eu fico imaginando a sua felicidade. De um né? período onde você tinha dor todos os dias para um período Todos os agora quando você não dias. tem dor. Não, é uma coisa assim que eu não consigo nem. O antes e o depois, né, mesmo, na minha vida. É um divisor de águas.
E eu mantenho uma dieta cetogênica mesmo, não tenho vontade de comer muito carboidrato e mesmo inserindo algumas outras coisas, mesmo que seja fruta, é pouca quantidade, até porque minha mãe também teve demência senil, faleceu já, mas faleceu com demência, e eu sou ApoE4, então eu tenho uma Você predisposição. tem duas cópias do gene? Uma só. Uma só. Uma só. Menos Mas mal. tem uma menos mal, mas tem uma Tem uma predisposição predisposição genética para forte, ter. sim. Então Sim. eu procuro seguir tudo que puder para fazer, para evitar que tenha que eu passe por isso também. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, Valéria. Em relação à reintrodução de alimentos, você chegou a reintroduzir algum dos alimentos ditos saudáveis, tipo grãos, essas coisas, ou depois que você entrou, que você estabilizou sem enxaqueca, você não sente necessidade Eu deles? não como grãos desde antes de 2016, quando eu mudei minha alimentação. Não como nada de grãos. Grão, trigo, nada disso. Nada disso, Certo. nada. Então, o carboidrato que entra é carboidrato vez por outra de De frutas. frutas, Uhum. de frutas. Nem raízes, alguma coisa. Eu cheguei a cogitar voltar a comer e tudo, mas daí, por questões de antinutrientes aí que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Uhum. Eu Exato. acabei não consumindo mais, não evitando, né? Continuo evitando. Quais as frutas que você inclui na sua dieta? Olha, de vez em quando eu procuro consumir frutas que estão na época, Certo. né? Então, eu consumo manga, às vezes eu como um pouco de morango, né? Agora tá na época um pouco mais de morango, então às vezes eu como um pouco. Abacaxi eu como um pouco, também melão. Melancia eu não. É uma fruta que sempre me deu um pouco de estufamento, então Uhum. é uma fruta que eu não consumo. Maçã eu como de vez em quando também, mas é tudo assim, pêssego, depende da época, o que está ali mais presente eu consumo, mas é bem pouquinho a Entendi. quantidade mesmo. Entendi. Você acha que chega a 50 gramas de carbo por dia? De jeito nenhum. Nem quando eu fazia dieta cetogênica, mesmo, eu chegava a medir. Naquela época eu comia tipo 11 gramas de carboidrato, Uhum. nem 20 gramas de carboidrato, é bem baixo mesmo. Na tua opinião, Valéria, o que é que dentro dessa dieta animal-based, que mecanismo houve, né? Eu tenho a minha teoria. Minha teoria é uma teoria plenamente energética de fornecimento de energia realmente para o cérebro. Na tua opinião, o que é que mudou? O que é que mudou não? Qual seria o mecanismo pelo qual a dieta animal-based, a dieta carnívora, ajudou nessa questão da tua enxaqueca? Porque a gente sabe que enxaqueca é uma coisa que é uma multitude enorme de causas, né? Eu tenho uma paciente, por Sim. exemplo, que ela tem um adenocarcinoma na hipófise e por conta disso gerou uma acromegalia e por conta disso ela tem enxaqueca. O máximo que eu consegui com ela foi diminuir a frequência das dores, diminuir a Sim. intensidade das dores. A frequência, ela tem dor praticamente todo dia, até anticorpos monoclonais não estão funcionando com ela. Tá entendendo? Mas aí é uma causa muito específica. A gente não, né, não é o seu caso e não é o meu caso também, que também coloquei enxaqueca em remissão com a alimentação. Mas, na tua opinião, qual seria o mecanismo? Pelo que você já estudou. Então, tem algumas coisas, né? Assim, uma coisa importante da gente saber é assim que o abuso de analgésico e anti-inflamatório faz com que a pessoa só consumir isso, mesmo que a pessoa tenha uma dieta boa, ela vai ter uma resistência à insulina. Então, eu
acho que a principal causa seria isso, né? Então, uma dificuldade do cérebro de utilizar o carboidrato como fonte de energia, e isso acaba sendo uma causando dor, né? Não é só isso, como você falou, não é só isso, tem um monte de outras causas possíveis, né? Eu tenho algumas deficiências do complexo B também que podem ter ajudado, né? Uhum. Mesmo que hoje em dia eu não tenho mais deficiência de B12, mas antes de entrar na carnívora, mesmo numa dieta cetogênica, eu tinha uma deficiência de B12 que, incrivelmente, em 3 meses dentro de uma dieta carnívora, ela simplesmente desapareceu, né? Então, mesmo comendo carne, mesmo estando numa dieta cetogênica e mesmo já não estando com enxaqueca como eu tinha, né? Assim, a minha enxaqueca, nem todo mundo é assim, não sei como é que era o seu caso, mas a minha enxaqueca era com aura. Eu tinha enxaqueca com aura. E a enxaqueca com aura, as minhas crises com aura, elas eram quase que mensalmente, pelo menos ou uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias eu tinha uma crise forte dessas com enxaqueca com aura. Depois que eu entrei na dieta cetogênica, eu passei a ter aura sem a dor. Certo. E hoje em dia, faz muito tempo que eu não tenho mais aura. Entendi. Então, Entendi. Não, a minha enxaqueca, ela... na verdade, eu sofro com enxaqueca bem antes de você. Você começou com 18 anos, né? Eu hoje sei, na época eu não sabia, mas eu hoje sei que o que eu tinha com 10 anos de idade já era enxaqueca. E, assim, agora 10 anos de idade, isso era 1985, então era algo assim que era dor de cabeça, né? E aí, óculos foi a primeira coisa, passei a ver melhor, mas a enxaqueca continuou, né? E meu pai brincava dizendo que era um bom sinal, porque é sinal que eu tinha cabeça. Eu ficava muito puto quando ele falava isso pra mim. com certeza. Mas aí eu fui vendo que essa enxaqueca era uma coisa recorrente. Hoje eu só consigo ligar esses pontos olhando para trás. Na época, eu não fazia a mínima ideia do que seria enxaqueca, né? E eu detectei alguns pequenos componentes que me causam esse tipo de dor, né? Agora, como eu te falei, é uma coisa muito interessante, né? Porque eu já li alguns artigos sobre enxaqueca e o cérebro do enxaquecoso, ele parece que funciona, ele tem uma certa hipersensibilidade, né? E, por exemplo, já aconteceu, eu não sou uma pessoa que bebe, mas às vezes eu bebo vinho e não tenho absolutamente nada. E em outros dias eu bebo o mesmo vinho na mesma quantidade e eu tenho enxaqueca, tá entendendo? Então, quer dizer, tem uma coisa muito variável realmente. Mas para mim a causa mais comum de enxaqueca, no meu caso, é uma enxaqueca tensional por conta da minha cervical. Tá entendendo? Então ela sobe aqui uma dor do trapézio esquerdo, que sobe aqui pelo pescoço e vem para cá e se transforma no enxaqueca. Então, isso aí foi uma coisa que eu já frequento osteopata e aí já faço o trabalho preventivo que me deu uma garantia de não ter esta tensão. E aí a alimentação entra para cumprir o resto da função e eu ficar livre de dor. É muito raro eu ter crise de enxaqueca. Eu acho que ano passado eu devo ter tido uma ou duas, no máximo. Sim. Né? Então, é algo bem raro, graças a Deus, porque eu fico desabilitado quando eu estou com enxaqueca. Eu não tenho aura, mas eu tenho que me trancar no quarto, tudo escuro, até cheiro desperta mais dor. Né? Sim, um é negócio... muito difícil. Às vezes, assim, eu falo que eu não tenho mais dor, mas dependendo sei lá, de alguma ocasião, algum Sim. motivo a mais, pode desencadear, sim. Tem várias coisas que podem acontecer. Outra coisa importante também, e por isso eu friso bastante a questão da água com sal no meu perfil, é a desidratação. A desidratação é muito... A pessoa que tem enxaqueca, ela costuma urinar mais do que a média. Então, ela perde muito mais eletrólitos. Então, tem esse desbalanceamento de eletrólitos também no cérebro, que também acaba
desencadeando. Aí, ó. Tô falando, você já resolveu já tomar água, já se eu sempre ando esse copo aqui tem 500 ml e ele é meu companheiro de escritório, entendeu? Hoje eu atendi mas online e eu tô no ar-condicionado, então o ar-condicionado seca naturalmente a garganta, seca né? muito mais. A E gente aí tem eu tô sempre com, e assim, via de regra, pelo menos 70% da minha água que eu bebo tem uma pitadinha de sal nela. Essa agora tem. É natural isso, porque eu já como pouco carboidrato, né? Quase nada. E por conta dessa questão da hidratação, eu acabo usando bastante sal. E acabei que eu até gosto do sabor da água levemente salobra. Ela, para mim, eu sinto que ela me dá mais hidratação do que uma água sem gosto, sabe? É bem interessante isso aí. Com Bem interessante. certeza, hidrata muito mais. É impressionante a quantidade de vezes que as pessoas, quando eu falo para as pessoas, né? Quando você está começando a ter dor, tenta pelo menos tomar 500 ml de água com um pouquinho de sal. E na maioria das vezes vai dar para a maioria das pessoas, na maioria das vezes vai acabar segurando essa Sim, sim, evolução da dor, sim. né? É verdade, é verdade. Bem interessante isso aí. Valéria, vamos falar de antinutrientes então, né? Que eu acho que é o assunto Vamos. principal da live, né? Mas É foi isso muito bom aí. conhecer um pouquinho mais você. Aliás, nós nos conhecemos por conta do oxalato, né? Se o oxalato Exatamente. não faz nada de bom, pelo menos a gente se conhecer foi uma coisa positiva, né? Com certeza. É isso aí. É muito interessante essa questão dos antinutrientes, porque não sei como foi o seu curso de nutrição, mas na faculdade que eu fiz de nutrição, não se menciona em nenhum momento esta expressão antinutrientes. Como foi com você? Eles até colocam, no meu curso até foi falado, mas foi falado bem pouco, assim, sabe? E de uma maneira sem entrar muito na importância Uhum. disso tudo. O que para mim, assim, foi até uma decepção, porque eu vinha, como eu falei, quando eu fiz uma dieta, comecei com uma dieta Weston Price, né, comida de verdade, né, tirando todos industrializados, que nem era uma coisa tão grande assim que eu comecei de industrializado, mas uma coisinha ou outra ali que eu tinha. O que mais foi o divisor de águas, aquela coisa que você quase cai de costas, foi justamente saber que os alimentos tinham antinutrientes, porque para mim eu nunca soube que tivesse Uhum. antinutrientes, né? Que os Uhum. alimentos tivessem antinutrientes. Para mim era só nutrientes, tudo que você comia você estava se nutrindo e pronto. E quando eu tive contato com essa informação, aquilo para mim foi a cabeça meio que explodiu, assim, sabe? Então eu li o livro inteirinho, Nourishing Traditions, e fiquei bem impressionada com aquilo tudo, né? Inclusive no livro ela fala claramente para não comer. O Nourish Traditions da Sally Fallon, né? A Sally Fallon, ela fala para não comer espinafre cru, né? E na época eu comia bastante espinafre cru, sabe? E ainda fiquei com aquela coisa, será? Mas será? Eu diminuí Porque é tão bastante. entranhado na nossa cultura de que planta é uma coisa boa em todos os aspectos, É, que a gente é difícil de acreditar. sim, Eu tenho colegas da minha antiga profissão que ainda hoje sofrem com todas essas questões de acúmulo de oxalato, por exemplo, nas articulações, mas a culpa não é do espinafre, a culpa é da carne vermelha, a culpa é de outra coisa, mas do espinafre não. Tá entendendo? Impressionante, impressionante. mas é verdade. E assim, então, e para mim foi muito difícil. Acho que eu vejo, foi um processo, sabe? Um processo. O que até foi bom, porque assim, quer queira, quer não,
eu, de certa forma, fui retirando, né, aqueles alimentos com maior teor de oxalato gradativamente da minha vida, né? Mesmo que mantivesse, sei lá, quando entrei numa dieta cetogênica, me apoiei em algumas coisas com mais oxalato, mas, por outro lado, tirei outras que também tinham bastante. Então, me apoiei um pouco mais, sei lá, em castanhas, mas também tirei batata doce, né? E outras coisas da minha vida. Então, sempre foi... Eu vejo que eu fui gradativamente tirando as coisas. Mesmo assim, quando eu entrei numa dieta carnívora, foi bem difícil para mim, porque eu comecei a ter bastante dumping, um pouco depois. Ah, você chegou então a ter dumping Eu de oxalato. tenho dumping de oxalato ainda. Bastante dumping de Quer dizer, oxalato. imagina o grau de intoxicação que você não estava, né? Não, é Na dieta muito. pseudo, né, vegetariana, quando você estava nessa versão Exatamente. mais vegana, né? Isso, quando eu entrei na dieta cetogênica, eu tinha túnel de carne, sabe? E esse é um dos sintomas também Uhum. de oxalato. Eu tinha e estava começando a ter mais de um dedo, assim, sabe? Era bem difícil, me incomodava até para treinar. E quando eu passei para a dieta cetogênica, foi uma das primeiras coisas que sumiram, sabe? Assim, Entendi. junto com a, Vamos junto pegar com a do básico, enxaqueca. então, Valéria, para ver se a gente consegue esclarecer para o pessoal o que são esses antinutrientes, né? E quais são os tipos básicos, como você explica para os seus pacientes quais são os tipos básicos. E aí, dentro desses tipos, a gente dá uma enviesada aí para o oxalato, que parece ser um dos piores. Né? Eu acho que junto com as lectinas, eles ficam pau a pau entre quem são os mais Sim, complicados, né? sim. Eu acho que ainda os oxalatos são piores, mas vamos começar no começo. Então, os antinutrientes são substâncias presentes nas plantas, né? Naturalmente presentes nas plantas. Você pode até classificar como, às vezes, agrotóxicos naturais das plantas, né? São Certo. formas de defesa das plantas e que as plantas utilizam também para absorção de nutrientes no solo, né? E de forma de sobrevivência mesmo, né? Das plantas. Então, até por isso que os grãos, né? Sementes e tudo, são as partes das plantas que vão conter maior quantidade desses antinutrientes. Da mesma forma que também são as partes das plantas que vão conter mais nutrientes. E é isso que também eu acho que gera uma confusão, porque Uhum. muitas vezes as pessoas entendem que o fato de ter o espinafre ter bastante ferro, que aquilo seria bom, um bom alimento para você. Mas aquele ferro não está disponível para você, né? Isso que é importante a pessoa entender, porque às vezes fica achando, não, mas ali não tem ferro, não tem cálcio, não tem. Tem, mas aquilo tudo está ligado com esses antinutrientes e o que vai impossibilitar o seu organismo de absorver aqueles nutrientes, além do que, a partir do momento que tiver um desligamento dos antinutrientes com esses antinutrientes vão entrar no seu organismo e vão captar nutrientes dentro do seu próprio organismo ou conforme, sei lá, dependendo do caso, né? No caso dos oxalatos, eles em grande quantidade, sendo difícil de eliminar, né? Porque ele não passa por um processo de metabolização dentro do nosso organismo, ele é simplesmente eliminado. Em excesso, ele acaba sendo depositado em tecidos e órgãos, danificando também. Uhum. Outra coisa que daí a gente pode falar, os tipos de antinutrientes que tem são os fitatos principais, né? Fitatos, lectinas e os oxalatos, né? Exato. Então, Uma coisa que eu das acho interessante, sabe, Valéria, em relação a essa questão dos antinutrientes que você estava colocando,
é que, em alguns casos, dependendo do tipo, né, de antinutriente, a gente pode ter um certo efeito hormético, né? Um certo efeito que acabaria trazendo determinados benefícios, apesar de eu achar que não é uma coisa do outro mundo. Mas, por exemplo, se a gente pensar aqui, porque veja bem, o oxalato não traz benefício nenhum, não há nenhum tipo de benefício de você ter exposição ao oxalato através da alimentação. Mas quando você pensa, por exemplo, eu já li um artigo sobre fitato que ele fala sobre essa questão de efeito hormético, mas quando você pensa, por exemplo, sei lá, na curcumina, que é muito pesquisada e muito falada, se em pequenas quantidades ela pode de repente ter um certo efeito hormético de trazer determinados aspectos positivos, ou você não considera esse efeito interessante? Hoje em dia eu não considero, não. Hoje em dia eu tô fora, né? Eu não acho que vale a pena, sabe? Até Uhum. porque, assim, o que que eu vejo nisso daí, eu acho que um pouco é um... Eu até entendo o raciocínio, né? De que poderia trazer um benefício hormético, que nem você falou, né? Fazer uma... sei lá, ter na hormese você conseguir fazer com que seu corpo fique mais forte, né? Que é isso que, que seria esse processo. Mas o que eu vejo é que a gente hoje em dia está com uma exposição muito maior do que a gente pensa para esse tipo de alimento. Então, uma pequena dosezinha de cúrcuma pode ser interessante, mas a gente não está considerando que tem oxalato na cúrcuma que você está comendo, na batata doce, Uhum. no espinafre, como a gente já falou, nas amêndoas, no chocolate, no chá verde, que também é outro que é É muito... muito cultuado, é verdade. E eu tomei por muitos e muitos anos chá verde, todos Eu os também. dias, mais de uma vez por Uhum. dia, né? Era Eu assim, tomava litros de chá verde. eu também. Pois é. Então, e aí você vai somando tudo isso, e Uhum. nesse somatório é que a gente vai ver que daí a exposição é muito grande, né? A gente não está não é uma pequena quantidade, mesmo um Certo. alimento que você fale assim, vamos dizer, a banana. A banana, ela não é um alimento rico em oxalato, mas ela tem um teor mediano de oxalato. Então, na somatória, você às vezes sai perdendo, entendeu? Entendi. Eu Entendi. não acredito que isso daí. Eu entendo essa ideia, mas é uma ideia de que o veneno vai depender, né, da dose, né? Isso. É. Mas o que a gente vê é que a dose atualmente é muito maior do que a gente imagina que seja, Sim. né? Porque se a gente pensar que um organismo saudável vai conseguir eliminar até 250 miligramas de oxalato, a gente, numa porção de espinafre pequena, você já passa 3 vezes esse valor, né? É verdade. Então É verdade. E sem contar de que muitos dos sistemas de desintoxicação do corpo, de detoxificação do corpo, usam vias comuns. A gente já está exposto a muitos xenobióticos de plástico, de embalagens, dessa coisa toda, que usam as mesmas rotas de detoxificação que a cúrcuma, que o sim, resveratrol e essas coisas. Então, quer dizer, você tem razão, você acaba tendo aí uma sobrecarga desses somando tudo, né? Isso sim. acaba sendo um problema. Valéria, tem muita gente perguntando aqui sobre determinados tipos de alimentos. Uma coisa que é importante deixar claro para todo mundo, que eu acho que você concorda comigo, mas eu queria escutar a tua opinião. Qualquer planta e qualquer parte da planta possui antinutrientes.
Sim, Isso eu acho que é um ponto pacífico. Não existe sim, planta sem antinutriente. A questão é não. o nível de antinutriente que a gente vai ter, né? E o processamento que a gente pode fazer para Sim, diminuir um pouquinho, sim, né? até assim, eu acho que até eu diria até que é uma infantilidade, né? Assim, imaginar que tá tudo. Então, tem muitas vezes, por causa dos meus posts sobre oxalato, talvez você tenha sentido isso também, porque também você já postou sobre esse assunto. As pessoas falam, ah, não, mas então nada mais eu posso comer, mas você está falando, foi feito por Deus, né? Deus colocou aqui para gente comer. E não é bem assim, né? Então, assim, é, é, é um pensamento que não confere com a realidade, porque, na verdade, as plantas estão aqui para sobrevivência própria, né? Não estão aqui Exatamente. para nos servir. Se fosse assim, a gente conseguiria comer todas as plantas que existem. E a gente consegue Exatamente. comer uma quantidade muito pequena, né? Menos de Deve dois por ser. cento das plantas são comestíveis. É, É então, bem, e é interessante isso que você falou das plantas comestíveis, porque a gente tem no jardim da casa da gente plantas que, se os nossos pets comerem, eles morrem. Uma delas é a Comigo Ninguém Pode, que é extremamente rica em é oxalato, né? extremamente rica em A ponto oxalato. de machucar a língua do pet, comendo as microagulhas de oxalato, elas penetram na língua e machucam ali mesmo, Sim, na boca, né? Então, quer dizer, e a gente acreditar que as plantas são divinas e servem para nos e vão nos servir é bem estranho, né? Bem estranho mesmo. Mas o pessoal, eu já falei, todas as plantas, independente da parte, elas têm antinutrientes. Não entenda, não interessa se é raiz, se é folha, se é fruto, se é caule, se é semente. Tem antinutriente de todas as plantas. Então, o que você usar para fazer chá, para fazer qualquer coisa, vai ter antinutriente lá. Infelizmente, não tem jeito. O que dá para fazer, em alguns casos, e esse livro do Bill Shida, não sei se você já chegou a ler, esse não tá na minha está na lista, lista, esse ainda não né? li. Eu também tenho uma lista infinita de livros, mas esse aqui eu tive a oportunidade de ler, e ele comenta sobre as técnicas de diminuição de antinutrientes. Mas é aquilo que a gente estava conversando. É uma técnica para diminuir o teor de antinutrientes. Não é Exatamente, uma técnica exatamente. para eliminar os antinutrientes. Exatamente o que é colocado também lá no livro que eu falei da Sally Fallon lá do Nourishing Traditions. Tudo o que é feito ali é feito de forma uma culinária tradicional, né? Então, assim, deixando o feijão de molho, que é uma coisa que eu percebo cada vez menos pessoas deixando de molho. Tudo bem que a pressão ela vai fazer o papel de tirar, mas você vai acabar, se você cozinhar na pressão sem deixar de molho, sem tirar aquela água, os antinutrientes vão para água, né? Então Uhum. tem que dar uma tirada ali, senão aquilo fica. Não é à toa que você come feijão, às vezes, muitas vezes você fica com a barriga estufada, com muitos gases e tudo, né? São os antinutrientes, a saponina que está presente ali no Exato. feijão, justamente fazendo borbulhar ali o seu estômago, né? Seu Exato. intestino. Valéria, por que você considera os oxalatos os piores antinutrientes de todos, na sua opinião? Porque quando você deixa de consumir, por exemplo, o glúten, né? Se você deixa de consumir o glúten, ele vai, que é uma lectina, né? O glúten seria a principal lectina que a gente fala de Que está antinutrientes disponível aqui. hoje Então, a mais falada, a mais conhecida seria o glúten. O glúten ele causa uma maior permeabilidade intestinal em qualquer pessoa que consumir, tá? Mesmo que a pessoa não tenha uma doença celíaca, ela vai ter uma maior permeabilidade intestinal
Mas depois de um tempo, aquilo vai voltar ao normal. Se a pessoa não for celíaca, se a pessoa for celíaca, aquilo vai ficar, vai permanecer por um tempo maior, né? Até ela deixar de consumir o glúten. Mas aí, o que acontece? Quando a pessoa consome lectinas, ou mesmo os fitatos acabam atrapalhando a absorção de outros nutrientes. Mas quando você deixa de consumir, você deixou de ter o problema. Os oxalatos, quando você consome em grande quantidade, eles vão se acumulando nos órgãos e tecidos e danificando. Então, acaba danificando a tireoide, né? Às vezes até, como a gente estava falando, se acumulando nas articulações, né? Uhum. Então, às vezes pode causar câncer de mama, né? Cálculos Então tem um monte renais. cálculos renais, mas cálculos renais daí já no processo de eliminação, né? Sim, Então, às vezes sim. e a grande maioria das pessoas não tem problema com os cálculos renais, né? Eu mesma não tinha nada de pedra nos rins até entrar numa dieta carnívora e justamente começar a eliminar os Por enquanto, oxalatos do meu no seu caso, organismo. estava se acumulando. Estava se acumulando, Entendi. estava se acumulando. E a maioria das pessoas é assim. Então, até a gente vê até médicos, até gente que até entende do assunto, mas acha que é só um problema de quem tem cálculos renais, e não é um problema só de quem tem cálculos Uhum, renais. uhum. Então, assim, os oxalatos, eles podem causar até uma disfunção mitocondrial, né? Então, você pode ter um problema de disfunção mitocondrial justamente pelo excesso de consumo de oxalatos. Acabei Entendi. de ver que o doutor Alexandre, a gente falou tanto dele aqui, né? E ele entrou aqui na Oi, que live. legal, que legal, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que a gente sabe então que esses processos, né, que você citou aí o livro Nourish Traditions da Sally Fallon, que aliás é um livro maravilhoso que eu não tenho, mas também Vale a que é uma pena. edição, pelo que eu estou vendo aqui, é uma edição esgotada. Ah, É, eu tenho dois deles, que é o Nourish Fats e tem o Nourish Traditions Book for Babies, para né? Baby babies, Foods, né? Mas o Nourish Traditions não tem, ele tá barato na Amazon, tá R$ 1.221 Não, ele com capa dura. É coisa nossa. básica. Nossa, a minha edição aqui é É, bem né? antiga mesmo. Ele é um dos livros. Eu tenho o do Aston Price, né? Tenho O do o Western Nutrition and Price Physical também. Degeneration, mas esse eu não tive essa oportunidade. Ainda, calma, ele chega lá. Deixa eu te perguntar, em relação a esses processos que a gente pode fazer com os alimentos, né? Tipo, colocar de molho, fermentar, germinar, isso melhora o perfil de Melhora, antinutrientes, né? melhora. Esses dias mesmo eu estava mostrando como eu não como mais castanhas, mas obviamente eu não sou dona da vida dos outros, né? Então, o resto das pessoas aqui em casa, eles consomem um pouco de castanha, então o que eu faço? Eu deixo de molho as castanhas, Uhum. um pouco de água com sal ali também, tudo isso tem no Northern Traditions como fazer, né? Então, assim, e no meu perfil eu já deixei também, se alguém tiver curiosidade, quiser saber como é Legal. que faz, tem em destaque isso daí também. Então, eu deixo de molho por algumas horas e depois eu desidrato essas castanhas. E com isso, você consegue eliminar bastante dos fitatos ali presentes, tá? Então, os fitatos vão ter uma boa redução ali. Não é tudo, né? A gente vai melhorar o perfil, vai ter uma melhor digestibilidade, até o sabor fica melhor, né? Então, por exemplo, as nozes, elas deixam de ter
aquele amargorzinho, sabe? Sim, Aquela aquela coisinha, aquele astringência, né? retrogosto, Verdade. assim, sabe? Que tem, ela deixa de ter. Isso melhora bastante a digestibilidade. Não vai eliminar o oxalato. O oxalato vai estar ali presente também, Entendi, mas melhora bastante, né? entendi. Muito bom, muito bom. Bom, você queria comentar mais alguma coisa, Valéria? A gente já está indo para 1 hora de live, eu não quero tomar tanto teu tempo também. Não, para Você mim. queria acrescentar mais algo? Você acha importante para o pessoal? Eu acho importante a gente entender assim que não é querer demonizar, mas que a gente precisa entender, né, que esses alimentos eles têm ao mesmo tempo que podem dar prazer e complementar, sei lá, a sua alimentação ali e tudo, eles também têm alguns vieses que vão atrapalhar, né? Então é importante colocar isso. Eu não quero dizer que não tem que parar com todas as plantas e hoje em dia não vai mais comer mais, né? Porque a gente acabou de falar que tudo tem antinutrientes. Tem antinutrientes, mas dá para você consumir algumas coisas um pouco mais, outras menos, né? E saber selecionar aquilo que vai te causar menos mal, né? Então, Uhum. vamos dizer assim, se pensar, ou quando você quiser consumir, que consuma de forma mais consciente, por exemplo, deixando de molho, né, as coisas acho que é meio por aí, assim que Certo. É o que eu sempre falo quando eu faço posts sobre antinutrientes, é o que eu sempre falo. Meu objetivo não é demonizar as plantas, né? O meu objetivo é que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Porque o que acontece na grande maioria das vezes é que a pessoa ela come indiscriminadamente porque acha que está fazendo um grande negócio, né? E aí, sim, o que eu acho pior, sabe, Valéria, é que os nossos colegas nutricionistas, quando as pessoas começam a consumir esses alimentos, essas pessoas começam a sofrer com os antinutrientes e os nossos colegas acham que é outra coisa e mandam a pessoa continuar se entupindo de salada e as pessoas sim, pioram, mas eles estão dizendo, não, o problema não é exatamente. salada, o problema é outra coisa, né? Você tem que tomar um probiótico, você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo. Quando na realidade, se ela deixasse de comer aquele vegetal, estava resolvido, né? Outra coisa que agora você falou, e eu acho que é importante colocar aqui também, que essa coisa de suplementação, né? A gente está meio obcecado por isso, né? Uhum. Deixando de ser obcecado pelos remédios, né? Para começar a ser obcecado pelos suplementos, né? Então, o que eu acho que tem tem o seu momento, né? Tem Claro, claro. casos, eu acho que não acho que seja horrível também suplementar, eu mesma suplemento para mim mesma e para os meus pacientes, mas eu acho que primeiro vem a nutrição, né? E, Perfeito. e seguindo com esse assunto, é importante colocar que a vitamina C, por exemplo, em excesso, acima de 250 miligramas, ela vai se transformar em oxalato dentro do seu organismo, assim como deficiências de algumas vitaminas, como a vitamina B1 e a vitamina B6, também faz com que o seu corpo produza mais oxalato endogenamente. Então, tudo isso é difícil de você, às vezes, verificar, e às vezes, por isso que às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas eu parei de consumir oxalato e ainda não estou bem. Então, tem um monte de coisas que podem acontecer também, né? Como até Entendi. um consumo excessivo, por exemplo, de vitamina C, que hoje em dia é uma coisa que Aham, está aham. Né? E a galera toma 1 grama, né? Tem Cebion 2 gramas. 2 gramas, 2 gramas. Você pensa o que a pessoa está tentando ter, melhorar a saúde e se enfiando cada vez mais no buraco, né? Exatamente, exatamente. Minha querida,
chegando aqui no final, como eu falei para você, eu sou bem nerd, né? Adoro livro. E queria que você indicasse um livro para o pessoal, desse uma mensagem aí de encerramento e indicasse um livro que marcou a sua vida. Não precisa ser obrigatoriamente livro de nutrição, você já acabou citando É, algum, né? Você acabou citando Nourishing Traditions, que é muito legal, né? E que você citaria outro livro que marcou bem a sua para trajetória? mim, o My Migraine Miracle foi muito My importante para mim Migraine também. Miracle, certo. É, foi Nourishing Traditions também. E o Toxic Superfoods, né? Que é Da, o da Sally Norton. Como é o nome dela, meu Deus? Norton. É, Sally Sally Norton. Norton. Eu sempre confundo Sally Falam Fowler com e Sally Norton. É, exatamente. Muito bom, minha querida, muito então, bom. Eu quero te agradecer tá bom. demais a você ter participado, tá? Foi fantástico o bate-papo aqui. Galera, que não estiver seguindo ainda a doutora Valéria, segue lá, porque ela tem um conteúdo muito legal no Instagram dela para aproveitar essas informações, tá? E se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato via direct com você, Claro, né? Comigo também. E claro. tem muito material no nosso Instagram para poder vocês aproveitarem bastante. É isso aí. Obrigada pela oportunidade, Henrique. Foi Foi um show de prazer. bola. Muito Ah, obrigado, Valéria. Um abraço grande, hein? obrigada a Tchau, você. tchau. Até mais. Tchau, tchau.